Continuando a análise facial do seu paciente, podemos trabalhar um conceito que está na moda, chamado visagismo. Você sabe o que é visagismo? Visagismo nada mais é do que encontrar uma relação de equilíbrio entre a face do seu paciente. Para isso, nós podemos observar muitas coisas, como equilibrar o formato do rosto do paciente com o corte do cabelo, com o tipo da sobrancelha, com o tipo de adereços como óculos ou argolas ou brincos que o paciente utiliza para potencializar, para tirar o que há de melhor do seu paciente em relação ao equilíbrio facial. E por que não usar esses conceitos de visagismo na harmonização orofacial? Fica muito mais equilibrado, mais fácil, mais harmônico você lançar mão do visagismo para fazer o equilíbrio facial do seu paciente, associando a uma análise facial. Vamos entender um pouquinho mais sobre visagismo com esta aula de harmonização orofacial. No visagismo, nós trabalhamos as proporções, então nós trabalhamos o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Como são os terços dos seus pacientes? Eles são equilibrados? Ele tem algum terço que tem algum tipo de desequilíbrio? Então, vamos pensar em ajudar o paciente a demonstrar um equilíbrio nos terços faciais, tanto horizontal quanto vertical. Para isso, nós possamos lançar mão de vários procedimentos de harmonização orofacial para o equilíbrio da face do nosso paciente. Quando o paciente ou todos nós somos jovens, tendemos a uma face triangular, onde a base do triângulo é a testa e o ápice do triângulo é o queixo. À medida que vamos envelhecendo, existe uma queda, e essa queda da musculatura, da pele, de toda a estrutura facial, da própria reabsorção óssea, essa queda, que é chamada pitose, vai culminar em deixar o formato do rosto mais quadrado, porém com pitose. A pitose mais famosa, que é o Bulldog, é na verdade chamada de jaw, região de jaw. Essa região de jaw, ela pode ser disfarçada de várias formas. Uma dessas formas é a aplicação de ácido hialurônico preenchedor antes do jaw para criar um equilíbrio dessa linha da mandíbula. Então, nós podemos utilizar noções de visagismo para equilibrar a face do nosso paciente, lançando mão dos artifícios da harmonização orofacial. Você sabia que cada tipo de rosto ele é indicado para valorizar e para disfarçar imperfeições, se trabalhar diversos tipos de sobrancelha, de formato de sobrancelha? Então, isso são noções de visagismo. Então, vou passar para vocês algumas dessas tendências. O rosto quadrado, a sobrancelha ela deve ser mais reta, com uma curva mais acentuada na ponta. Já o rosto redondo, ela deve ser mais angulada. O rosto comprido, a sobrancelha deve ser mais reta, sem arqueamento. O rosto oval, a sobrancelha deve ser ligeiramente angulada ou arqueada. O rosto triangular, a sobrancelha deve ser um
pouco mais arredondada e arqueada. Então perceba que quase em todos os tipos de rosto nós podemos lançar mão de arquear a sobrancelha do nosso paciente, exceto num rosto comprido, porque vai dar uma tendência da pessoa aparentar ter o rosto mais comprido ainda. Mas se seu paciente quer o rosto, quer arquear a sobrancelha, ele tem esse desejo de arquear, você vai fugir a essa regra, porque o que mais importa é satisfazer o seu paciente com harmonização orofacial. Então, se ele tiver o rosto comprido, a maioria dos rostos cabe o arqueamento da sobrancelha. E nós podemos trabalhar esse arqueamento aplicando a toxina botulínica na linha bipupilar. Então, fica essa dica de harmonização relacionada ao visagismo. Formato do rosto para o tipo de óculos. Então, cada formato de rosto, ele pode ser valorizado utilizando um tipo de óculos adequado. Essa informação é a título de curiosidade, eu não vou adentrar neste assunto, porque é uma parte que você fica aí para pesquisar, entender um pouco mais sobre os tipos de adereço, como por exemplo o óculos, que pode valorizar o seu rosto. Você está escolhendo um óculos adequado para o tipo do seu rosto? Fica a dica. E o formato do rosto relacionado com a franja. Então, um rosto ele é redondo, quando ele tem um rosto redondo, a franja deve ser lateral para dar um aspecto de alongar o rosto e assim fazer um equilíbrio entre os terços. O rosto quadrado tem que ser franjas com as laterais mais alongadas. Para quê? Para disfarçar, para buscar, para potencializar os resultados da harmonia do rosto do seu paciente. Quando é um rosto oval, a franja ela pode ser de qualquer tipo, porque cabe o equilíbrio da face de uma forma mais harmoniosa com a franja. O rosto alongado, a franja deve ser cheia, então, para que possa valorizar o rosto do seu paciente. Aqui nós temos vários tipos de cortes relacionados com a análise facial do tipo do rosto. Vale muito a pena você entender mais, buscar mais conhecimento de visagismo para equilibrar e para saber orientar corretamente o seu paciente na escolha da tomada de decisão dele sobre a harmonização orofacial. Então, a harmonização orofacial, ela abrange vários procedimentos e nós temos vários recursos de diagnóstico para tratar o nosso paciente. Eu espero que essa aula tenha contribuído para valorizar a harmonização orofacial e que tenha lhe proporcionado um conhecimento que você utilize no dia a dia do seu paciente. Muito obrigado pelo seu tempo e por você estar em busca de mais informações sobre a harmonização orofacial. Fica a dica de estudar um pouco mais sobre visagismo.